Olá, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Turma, nós continuamos a falar de geometria na aula de hoje. E hoje falando de triângulos e quadriláteros. Então nós falamos de polígonos a semana passada, hoje vamos falar de triângulos e quadriláteros. Vamos lá. Triângulo. Primeiro, o triângulo e seus elementos. Bom, como já vimos anteriormente, triângulo é um polígono de três lados. No triângulo ABC abaixo, os pontos A, B e C são os vértices do triângulo. Então, vamos entender isso. Aqui, nesse momento, nós vamos classificar três características essenciais no triângulo. Tá? Primeiro, os vértices. Então, nós temos aqui os pontos A, ponto B e ponto C, denominados vértices do triângulo. Depois os lados. O triângulo é formado por três lados. Esses lados são segmentos de reta. E esses segmentos são o lado AB, o lado AC e o lado BC. Então tá aqui, o segmento que começa aqui no ponto A e vai até o ponto B é um lado do triângulo. Depois o segmento que começa aqui no ponto A e vai até o ponto C, o lado AC, e o lado BC começa no ponto B e vai até o ponto C. São os lados do triângulo. E por último, então, os ângulos internos do triângulo. Os ângulos internos estão aqui, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Reparem que o nome dado aos vértices, ele é uma letra maiúscula do nosso alfabeto. E o nome do ângulo, ele é representado por uma letra minúscula do nosso alfabeto, ok? Bom, utilizamos esse símbolo aqui, o símbolo do triângulo, para indicar um triângulo. Assim, o triângulo ABC pode ser representado por triângulo ABC, dessa forma aqui. Tá certo? Muito bem, classificação dos triângulos quanto aos lados. Considerando as medidas dos lados de um triângulo, temos a seguinte classificação. Primeiro, triângulo equilátero. O que é equilátero? Látero de lados, equi de igual, lados iguais. Então o triângulo equilátero é aquele que tem os três lados iguais. Repara que esse triângulo aqui, ele tem o lado AB igual ao lado BC, que é igual ao lado AC. Os três lados são iguais, têm a mesma medida. Consequentemente, os ângulos internos também têm a mesma medida. Tá? Esse é o triângulo equilátero. O triângulo isósceles é aquele que tem dois lados iguais. Repara que aqui, esse lado é igual a esse. Tá? Essas marquinhas nós usamos para indicar que os lados são iguais. Então eu faço uma marquinha, duas marquinhas ou três marquinhas para indicar que os lados são iguais. Tem a mesma medida. Então no isósceles eu tenho dois lados iguais. Vamos guardando isso. Equilátero, todos os lados iguais. Isósceles, dois lados iguais. E escaleno. O triângulo escaleno é o que tem todos os lados diferentes, com medidas diferentes. Repara que esse aqui é menorzinho, depois tem esse daqui um pouquinho maior e esse daqui maior ainda. Ou seja, os três lados são diferentes, esse é o triângulo escaleno. E a classificação dos triângulos quanto aos ângulos? O triângulo com os três ângulos internos agudos, o que é um ângulo agudo? É aquele que mede menos de 90 graus, certo? É menor que 90 graus. Então, o triângulo que tem os três ângulos internos com a medida menor que 90 graus, ou seja, os três ângulos internos agudos, ele é chamado de triângulo acutângulo. Tá? Como esse daqui. Repara que os ângulos internos eles são menores que 90 graus. Vocês se lembram, né, gente? Vamos lembrar do ângulo de 90 graus? Aqui um ângulo reto, né? Perpendicular.
temos um outro triângulo, que é o triângulo retângulo. Esse triângulo é muito especial, porque ele tem um dos ângulos medindo 90 graus. Um dos ângulos é reto. E ele é chamado triângulo retângulo porque, se a gente observar, vou fazer uma outra linha aqui, ó. Ele é metade de um retângulo, tá vendo? Tem dois triângulos iguais, então a diagonal divide o retângulo em dois triângulos iguais com ângulo aqui, ó, de 90 graus e outro aqui de 90 graus. Por isso ele é chamado triângulo retângulo. Tem um ângulo de 90 graus e os outros dois ângulos são menores que 90 graus. Triângulo obtusângulo é quando um dos ângulos é maior que 90 graus. Nesse caso aqui, o ângulo A é maior que 90 graus, é um ângulo obtuso. Os outros dois são agudos, são menores que 90 graus. Tá? Então, se o triângulo tem um ângulo maior que 90 graus, ele é chamado de obtusângulo. Triângulo obtusângulo. E agora os quadriláteros. Os quadriláteros e seus elementos. Quadrilátero também tem vértice. Olha só. Só que o quadrilátero ele é formado por 4 lados. Triângulo, 3 lados. Quadrilátero, 4 lados. Portanto, ele vai ter 4 vértices. A, B, C e D. 4 vértices tem o quadrilátero. Os segmentos AB, BC, CD e DA são os lados. Certo? Repara que a gente nomeia, né, classifica da mesma forma que o triângulo, só que agora eu tenho 4 vértices, 4 lados e 4 ângulos. Não é? Tá vendo? Tem aqui o ângulo interno A, B, C e D. O segmento AC, cujas extremidades são 2 vértices não consecutivos, é uma das diagonais do quadrilátero, o segmento BD. Então, gente, o quadrilátero, no quadrilátero é possível traçar diagonais, olha, que vai unir vértices opostos. Então, eu posso unir o vértice A com o vértice C, formando o segmento AC. É uma diagonal. E tem a outra diagonal aqui, que é o DB, ou BD. Ok? Outro tipo de quadrilátero é o paralelogramo. O paralelogramo é um quadrilátero que tem os lados opostos paralelos, 2 a 2. Então veja, aqui eu tenho ó, esse lado aqui, o BC, paralelo ao lado AD. E tem aqui o lado DC, paralelo ao lado AB. Certo? Não, repara que os ângulos, ó, esse é maior que 90, esse é menor que 90, não formam 90 graus, como num retângulo, né? Mas tem 4 lados e os lados são paralelos. Muito bem. Nos paralelogramos, então, nós vamos falar de 3 tipos, o retângulo, o losango e o quadrado. O retângulo, tá aqui, o retângulo, ele é um paralelogramo? É, porque, veja, esse lado aqui é paralelo a esse lado aqui, esse é paralelo a esse. Então, ele também é um paralelogramo. No entanto, os ângulos internos são de 90 graus. Esse é o retângulo. E o losango é um paralelogramo que tem os 4 lados congruentes. O que é isso? Os 4 lados têm a mesma medida. Olha só aqui, ó. Esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Certo? Aqui também, ó, esse lado que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Então, a medida dos lados é a mesma no losango, mas os ângulos não. Ok? Se forem iguais, aí eu tenho um quadrado. Ó, o quadrado é um paralelogramo que tem os 4 lados e os 4 ângulos congruentes, ok? Iguais, sendo que todos esses ângulos são retos, ou seja, tem 90 graus. Além disso, há o trapézio. O trapézio também é um quadrilátero. O trapézio é o quadrilátero que possui apenas 2 lados paralelos. Esses 2 lados paralelos são as bases do trapézio.
No caso ao lado, nesse caso aqui, temos o segmento AB e o segmento CD, que são as bases do trapézio. Então, olha só, aqui eu tenho ó, o lado AB e o lado CD, ou DC, que são as bases. Esses lados são paralelos. Agora, esse lado aqui, ó, o lado DA com o lado C, não são paralelos. Há uma inclinação, eles não são paralelos. Os dois lados não paralelos destes trapézios têm suas medidas diferentes. São chamados trapézios escalenos. Aqui, ó, trapézio escaleno. Por que ele é um trapézio escaleno? Porque os dois lados não paralelos são diferentes. Esses trapézios têm os lados não paralelos congruentes. Então veja, aqui eu tenho, aqui ele é diferente. Eu tenho o lado paralelo, esse com esse que é paralelo, e esse com esse não são paralelos, porém são congruentes. Eles são iguais. Então esse é chamado trapézio isósceles. Eu tenho trapézios com dois ângulos internos retos. Veja, ângulo reto, ângulo reto, ângulo reto, ângulo reto. São chamados trapézios retângulos, por causa do ângulo reto, dos ângulos retos. Tenho dois ângulos retos, então ele é o trapézio retângulo, ok? Perfeito, turma? Por hoje era isso, gente. Agora, façam as atividades e tirem as dúvidas aí com seu professor, viu? Um grande abraço e até a próxima aula.